ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Expressionautas. Bom dia, Cassiano. Para mim, sempre é um privilégio estar aqui nesse momento, participar com vocês, debater economia brasileira, internacional. Sempre fico muito feliz em dialogar com vocês e dialogar com o público também. É uma pena que hoje o André, por uma questão de incompatibilidade de horário, o Paulo e o Elias não puderam participar, porque seria bem interessante, né? Com o Gabriel aqui. Como você mesmo falou, eu acho bem interessante, cara. O Gabriel é 23 anos, eu acompanho o Gabriel nas redes sociais. É um entusiasta do desenvolvimento, né? Isso é bacana ver esse otimismo, assim. Porque, como você falou, com o tempo a gente vai perdendo o otimismo sendo mais realista. Mas como o Gramsci fala, cara, o Gramsci tem uma coisa muito bacana, que a gente tem que ser realista no diagnóstico, mas esperançoso na atuação política, né, cara? Então, é uma coisa que eu incorporei depois de um conselho de um professor amigo meu aqui, né, que ele sempre fala, cara, você é muito pessimista e as pessoas ficam tristes quando ouvem você. Então você tem que dar sempre a contrapartida política, entendeu? Porra, mas você tá sempre rindo, o pessoal fala que o seu sorriso é o mais bonito do programa, Wallace Moreira. Você é pessimista mesmo, sério? Cara, sou muito pessimista, assim. Eu sempre... Na verdade, eu não me considero pessimista. Eu acho que eu sou muito realista, cara, sabe? A minha esposa fala uma coisa bem interessante. Ela fala assim, olha, sabe qual é o grande problema que tem conhecimento? É porque é realista, não se ilude com pouca coisa, né? Então, o conhecimento te dá a capacidade, né? O processo de construção da base de conhecimento, da leitura, de você identificar variáveis que nos colocam em uma situação, uma conjuntura ou do ponto de vista estrutural difíceis. Mas, do ponto de vista político, a gente tem que construir essa coisa dinâmica do otimismo. É importante, né, porque nos mobiliza. Né? Se eu ficar, do ponto de vista de diagnóstico, eu sou realista. Eu não falo que eu sou pessimista, mas eu sempre fico esperando o pior, entende? Muito bem. Gabriel Cassiano, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Wallace. É um prazer imenso estar com vocês dois aqui, novamente compartilhando aqui a minha presença nesse canal extraordinário que é o Duplo Expresso, que presta um grande serviço ao Brasil e ao mundo. E mais uma vez compartilhando aqui a presença também com o Wallace, que já esteve lá também no meu canal, no YouTube, falando sobre Coreia, e foi o maior prazer do mundo quando eu conheci. Uma inteligência exuberante. Ele fala que ele é pessimista, mas na expressão dele nas falas, isso não se concretiza. Dentro de si, eu acredito também que ele pode ser, mas eu diria que você está mais próximo ao que o Ariano Suassuna dizia, que ele era um otimista realista. Né? Então, eu acho que é um bom conceito, mas o teu semblante, sempre muito carismático, você pode ter certeza que não passa essa feição de pessimista. Esse sorriso no rosto sempre transparece uma serenidade, uma alegria que é contagiante. E muito obrigado mais uma vez, Fomos, pelo convite. E eu queria deixar aqui, iniciando já com polêmica, que o pessoal diz que eu sou polêmico. Até olha mais só, você você não vai falar do Márcio França agora, que eu vou fazer que nem o João Kleber. Não, sim. Você adora treta. Igual... Eu vou falar, como é que o João Kleber fala? Peraí. Você vai falar no final, na treta do Márcio França. No final, para aprender o pessoal. A gente é professor mal. Eu digo isso pro Paulo Gala, que numa das lives ele queria que eu dissesse a palavra-chave do desconto no curso. Eu falei, não. Eu vou fazer o pessoal ficar na live até o fim, só vai ganhar quem ficou até o fim. Só vai receber a presença quem ficou até o fim. Mas a polêmica que eu diria, para começar, assim, só batendo um pouquinho, né, o pessoal diz que eu sou muito verborrágico, da última vez que quase desmonetizaram o canal, que eu disse aqui que a Hillary Clinton merecia, mas chamar... então, Gabriel, se hoje desmonetizarem, se você falar mais uma vez o que a Hillary Clinton realmente você está substituindo muito bem o Elias Jabbour, porque o Elias Jabbour vira e mexe, vem aqui e fala apenas o nome basta, daquela milícia xiita do sul do Líbano. Falou o nome, desmonetizou, derruba o sinal no Facebook, desmonetiza no YouTube. Então, se você falar da Hillary, você vai estar entrando, vestindo os calçados de Elias Jabbour aqui. O caudilismo é o necessário para a gente superar esses desafios brasileiros. Mas o que eu queria dizer é isso, é que essas pessoas que você, basicamente, ele se referiu indiretamente com uma elegância que eu talvez não tenha, são ratos, mas, vamos dizer assim, é um desprestígio
e é uma injustiça aos ratos, chamá-los de ratos, porque os ratos ainda prestam um serviço muito grande à humanidade, né, nos laboratórios de medicina, nos laboratórios, né, farmacêuticos, sendo cobaias para testar vacinas, para testar medicamentos. Então, eles ainda prestam um excelente e um inestimável, imensurável serviço à humanidade. E dão a vida por isso, Gabriel, porque em geral o pessoal tem que abrir para ver como é que estava a reação, eles dão a vida. Exato. Eles dão a vida por isso. Esses bandidos aí que você citou, eles simplesmente são parasitas. Eu diria que eles estão mais para um coronavírus do que para ratos, né? E mais para o vírus que se tinha, né, da peste bubônica, que se hospedava nos ratos, do que propriamente os ratos. E dizer também que é interessante que você colocou, né, que aí nisso eu acho a pedagogia política ela precisa ser muito importante quanto a isso, porque isso é uma arma contra que se utilizam, né, aqui pelo menos o Ocidente, se utiliza para uma arma cultural que se utiliza para desmoralizar a China e colocar a sociedade ocidental e a população ocidental contra a China. Eu até citei isso numa live que eu fiz com o Paulo e com o Elias, eles acharam interessante. Eles não tinham colocado essa variável ainda no componente de análise deles, mas por exemplo, como eles falam da China em relação aos cachorros. Que os cachorros, e o cachorro, ele tem uma relação no Ocidente, que é uma relação muito particular e muito relacionada até uma transcendência. O cachorro no Ocidente é o melhor amigo do homem, né? Tirando o próprio homem, ele é a espécie que mais se aproxima, né, do ponto de vista aqui da sociedade ocidental, a uma tutela, a uma relação de amizade, de intimidade. E 10 mil anos. Desmoralizar. Exatamente, 10 mil anos. E eles tentam desmoralizar a China justamente utilizando que a China mata cachorro, não sei o quê. E eles utilizam isso como arma cultural, como utilizam sobre uma suposta perseguição a cristãos também, que ocorre na China, para tentar fazer uma armadilha cultural e uma guerra híbrida e tentar colocar e estimular esse sentimento anti-China dentro da sociedade ocidental. E para finalizar essa introdução, eu queria dizer também que essa semana foi muito bombástica e que no final você vai ver que vai ter tudo a ver com o Márcio França. Vai acabar correlacionando. Então, você vai ver que eleições americanas, pronunciamento de Joe Biden, prisão de Steve Bannon. Vem cá, Gabriel, só um teaser aí. Você chorou com a fala de Kamala Harris ao aceitar a missão de serviço? Eu vi, sinceramente, postagem de influenciador digital no Twitter falando: estou às lágrimas, aos prantos diante dessa fala dessa mulher negra. Por o fato de eu não ter chorado, eu fui quase cancelado por essa turma ali no Twitter, né? Que, aliás, isso você vai ver, eu vou deixar para o final, né, para o pessoal ficar no programa, você vai ver que tudo isso, visão de Steve Bannon, esse discurso, né, do Biden, da senadora americana, e concomitantemente ao suposto envenenamento do opositor, né, de Vladimir Putin na Rússia, tem tudo a ver com as eleições municipais aqui de São Paulo. Caramba. E as artimanhas do Império e a infiltração do Império já rondam aqui. Mas nada é mais forte do que a ideia cujo tempo já chegou. Opa, isso aí. Essa fala. Deixa eu só fazer um comentário, Por favor, só antes quero dizer o seguinte, Wallace Moreira, só uma intervenção brevíssima, claro. Que é o seguinte. É importante, Gabriel, você falar então dessa correlação da disputa global com a disputa municipal, que é a disputa paroquial, por definição, né, no Brasil, porque infelizmente a gente vê não só o eleitor médio, mas até pessoas sofisticadas, alguns analistas políticos aí com militância partidária, tratando não da disputa municipal, mas às vezes até da disputa nacional no Brasil, como algo 100% paroquial, se o Brasil fosse uma ilha pairando no universo. Eu me refiro aqui nominalmente, não é o único, mas ao Ricardo Capelli, ex-presidente da UNE, né, e o embaixador do governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, em Brasília. Ele é uma pessoa articulada, né, escreve bem, faz análises interessantes, mas ele sempre, é incrível, olhando desde 2016, né, ele sempre fala da questão paroquial, ele nunca relaciona a disputa entre o imperialismo anglo-sionista e
as potências eurasianas e os interesses que são refletidos por essa disputa no Brasil é sempre uma disputa paroquial entre esquerda e direita partidária, né? Eu acho incrível isso, é uma falha muito grande, que eu já tive a oportunidade de expressar para ele mais de uma vez. Falar, olha, mas na equação você não está colocando o imperialismo. Sempre para ele, o destino do Brasil vai ser decidido entre se o PT compõe ou não compõe com Ciro Gomes, né? Algo porque ele trabalhou, ele e o Flávio Dino trabalharam em 2018, né? Eles queriam que o PT não tivesse tido candidatura e tivesse indicado um vice para o Ciro Gomes. Esteja isso certo ou não, não vou entrar aqui no mérito. Nós éramos contra isso, hein? Nós éramos da opinião de que aquela derrota estava dada e que a candidatura do Lula tinha que ser mantida até o fim para justamente esvaziar de legitimidade aquele resultado e já sair da eleição com 30%, que era o piso mínimo do Lula, revoltados, mobilizados e organizados, que constituiriam uma base de oposição real a tudo que a gente está vendo, que justamente por aquela desorganização, em que o Haddad no dia seguinte deseja boa sorte ao Bolsonaro, tá aí, ao Deus dará, enfim, a gente não tem uma oposição radicalizada, né, na sociedade, muito menos na representação partidária. E por último, Wallace, passar para você, mas é o seguinte, eu falava aí que o pessoal me trola, não foi só com a foto, não. O Wallace me contou que ele estava no chat antes de entrar no ar, falaram, olha, o Rômulo Maia atrasa sempre esse programa. Ele atrasa tanto que ele está desmoralizando a pontualidade suíça, ele é o infiltrado do Brasil na Suíça para acabar com a reputação da pontualidade suíça. Wallace Moreira. Foi boa. Eu queria só comentar uma coisa que o Gabriel citou, que é essa questão de sempre tentar deslegitimar modelos alternativos de desenvolvimento, né, por parte da grande imprensa internacional e, em particular, pela imprensa nacional. O fato de fazerem com a China, fazem também com a Coreia do Sul, fazem com Taiwan, com vários países que têm um modelo de desenvolvimento mais de caráter nacional. Por exemplo, uma das questões que sempre mostram sobre a Coreia, porque na Coreia teve repressão salarial, teve repressão aos movimentos sociais sindicais. Houve, mas na Coreia não houve, por exemplo, uma desigualdade de renda, uma política de concentração de renda como houve na ditadura militar no Brasil. Pelo contrário, né? Wallace, só para esclarecer, você está falando Coreia do Sul quando era ditadura militar ainda, tá? Isso, Coreia do Sul. O processo da democratização na Coreia do Sul veio nos anos 90. Né? Mas até os anos 80, embora tenha, de fato, né, o movimento de repressão aos movimentos sociais, não houve uma política de repressão salarial, houve sim uma política de ganhos salariais, tanto é que a desigualdade na Coreia do Sul é de longe, mas de longe muito menor do que a brasileira. Mas não é difícil isso, né? Mas a política, por exemplo, de repressão salarial no Brasil, através da instrução número 10 circular, implementada no governo do Castelo Branco em 1966, que se prolongou até os anos 80 em diversos regimes militares e também no processo de redemocratização, contribuiu para que o Brasil chegasse no meados dos anos 80, que é o surgimento da Constituição Federal em 1988, que estão destruindo agora, que estão destruindo de forma deliberada, tanto no governo Temer como no governo do Bolsonaro, ela surge como um fato emblemático, sintomático de 77% da população do Brasil está entre pobres e miseráveis, por isso que ela é uma Constituição cidadã, né? Cidadã e que tem como objetivo dar ao Estado instrumentos de políticas universais para combater a pobreza, como o SUS, como a educação, como o papel do Estado no investimento. E, né, que é um debate que está acontecendo muito essa semana, é a questão da PEC dos gastos, que está limitado. E você pautou para discutir aqui hoje. Isso, Gabriel, eu acho que em todo país que nós temos um modelo alternativo de desenvolvimento, tentam ridicularizar, tentam pegar algo negativo, né? Por exemplo, eu não vi a grande imprensa preocupada agora com as sanções impostas, as novas sanções impostas dos Estados Unidos à Huawei, à China. Pra vocês terem uma ideia, as novas sanções proíbem que a China consiga insumos, chips, em qualquer lugar e de qualquer empresa no mundo. E os Estados Unidos podem fazer isso porque qualquer equipamento, qualquer chip ou qualquer equipamento de software é feito nos Estados Unidos. Então os Estados têm esse poder. Veja como que o poder de imperialismo dos Estados Unidos na economia internacional está impedindo que a China avance. E eu não vi na grande imprensa brasileira ninguém tratar isso. Eu coloquei no meu Twitter lá. Né? Eu mostrei, eu falei, olha, quais são 5 dimensões das novas sanções que os Estados Unidos estão impondo. Aí eu até conversei com o Elias Jabor ontem, né? Ontem, na hora que eu coloquei no Twitter, ele mandou um áudio para mim. Ele falou, cara, o que você acha disso? Eu falei, o Elias, eu acho que a única alternativa agora é a China fortalecer o processo de internalização da produção. E qual que é uma saída da China agora?
atrair mão de obra qualificada da Coreia e Taiwan, já que a China tem potencial, tem bala na agulha para pagar, como Taiwan e Coreia já tem know-how, atrai essa mão de obra e acelera o processo de internalização, de produção, entendeu? Então, veja, a grande imprensa, ela desconsidera essas dimensões, né? Gosta muito, e a direita, essas pessoas que criticam o projeto de desenvolvimento nacional, gostam muito de pegar pontos negativos, porque nenhum projeto, cara, é perfeito. A gente tem que ter clareza nisso. A gente está falando de sociedade capitalista. Então vai ter suas distorções, vai ter seus problemas, mas são projetos nacionais. São projetos que promovem um processo de desenvolvimento muito melhor do que no caso brasileiro.